Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bom com vocês? Bom dia para todos. Vamos dar início mais uma de nossas aulas virtuais, né? Como nós já combinamos anteriormente. Toda sexta-feira é dia de conteúdo novo. Toda segunda-feira eu aplico correção, né, da atividade que eu fizer para vocês. Então, para hoje nós temos um conteúdozinho novo, né? Não é bem um conteúdo novo, pois nós já iniciamos eles na aula passada, né? Como eu expliquei para vocês, eu dividiria ele em duas partes, porque é um conteúdo mais complicadinho, né, de ser estudado e tudo mais. Então, eu dividi ele em duas partes. Nós estudamos sobre predicado, né? Que o que é o predicado? Eu sempre falo para vocês que em uma oração existe dois elementos essenciais, que é o sujeito e o predicado. O sujeito é aquele que vai agir na oração, e o predicado é tudo que se fala sobre o sujeito, tá certo? Dentro do predicado sempre está o verbo, né? Então, na aula passada nós estudamos predicação verbal, não foi? O que é a predicação verbal? Recapitulando aqui bem rapidinho, só para nós entendermos melhor. A predicação verbal é o nome da relação que se estabelece entre o verbo e seus complementos, né? Se um verbo tem complemento, nós vamos chamar ele de... Aliás, se o verbo não tem complemento, nós chamaremos ele de verbo intransitivo. Se ele não exige nenhum complemento, nós chamaremos ele de intransitivo, né? Se ele exige um complemento, nós vamos chamar ele de transitivo. E ele pode ser transitivo direto, indireto ou bitransitivo. O direto é aquele que não vem preposicionado, o indireto, aquele que vem preposicionado, e o bitransitivo é aquele que vem com dois complementos, um preposicionado e outro não, tá? Então, recapitulei rapidinho. Deu para entender. Isso é em respeito à predicação verbal. Lembrando que nós estamos falando de predicação verbal. A relação entre o verbo e os seus complementos. Ou não, né? Como o caso do verbo intransitivo, tá? Hoje nós vamos falar dos tipos de predicado. É uma aula rapidinha também, tá? Mas bem explicativa, eu espero que vocês entendam bem, tá? Que é um conceito que nós vamos usar e bastante, tá certo? Então, tipos de predicado. Lembrando de novo, predicação verbal é diferente dos tipos de predicado, tá certo? Predicação verbal é uma relação do verbo com os seus complementos. Tipos de predicado, as classificações que os predicados, né, irão ter em determinada oração, tá certo? Mesma forma que a gente classifica o sujeito, a gente também vai classificar os predicados, tá certo? E são três tipos de predicado: predicado verbal, nominal e verbo nominal, certo? Todos eles vão ter, a gente vai identificar a classificação dos predicados a partir do verbo, tá certo? Sempre a partir do verbo. O primeiro tipo de predicação é a predicação verbal. Contém um verbo significativo nocional que indica processo, ação ou acontecimento. Vamos lá. Primeira coisa, o que é um verbo significativo? É aquele verbo que vai trazer algum tipo de significado, né? Seja uma ação, um acontecimento, ok? E a gente também vai ter o verbo de ligação, tá? O verbo de ligação é aquele que que não vai ter significado nenhum, que vai apenas servir para ligar dois elementos de uma oração, tá? Por exemplo, ele é legal, tá? Esse não tem significado, tá certo? Tá servindo apenas para ligar, tá ok? Então, nós temos dois tipos de verbo, significativo e de ligação, certo? Então, vamos lá de novo. Predicação verbal contém um verbo significativo que indica o processo, o acontecimento. Pronto. Achou um verbo significativo, nós estamos falando de predicação verbal. Vejam aí o exemplo. O menino chegou ao colégio. Cadê o predicado? Chegou ao colégio. Cadê o verbo? Chegou. É um verbo de ligação ou um verbo significativo? Verbo de significativo. Então, temos uma predicação verbal. Morreu Maria Priá. Deu para entender? Ok. Segundo exemplo. Os atletas corriam pela pista. Cadê o predicado? Corriam pela pista, né? Porque o sujeito é os atletas, então corriam pela pista é o predicado. Lembrando que em uma oração tem dois elementos essenciais, sujeito e predicado. Achou o sujeito? Todo o resto é o predicado, ok? Então,
Os atletas corriam pela pista. Cadê o sujeito? Os atletas. Cadê o predicado? Corriam pela pista. Deixa eu marcar aqui pra ver se fica melhor. Aqui o predicado, né? Até aqui, corriam pela pista. Cadê o verbo? Corriam. É um verbo de ligação, um verbo significativo. É um verbo significativo, né? Tem um significado de correr, né? Uma ação aí. Então, nós temos um predicado verbal. Pronto. Só isso. Deu pra entender, galera? Simples, né? Temos também o predicado nominal. O que é o predicado nominal? Vai apresentar um verbo não significativo, que é um verbo de ligação, que faz a ligação entre o sujeito e seu atributo. Tá ok? Ó, a moça estava apaixonada. O menino é legal. Então, veja aí, ó. A moça, a gente tem um sujeito. Estava, a gente tem o verbo, né? Apaixonada. Aí temos, estava apaixonada é o predicado. Opa, perdoem o meu celular, que ele não está muito bem da saúde. Então, aí, ó. Estava apaixonada é o predicado, tá? Então, o verbo é estava, certo? E a gente tem o verbo de ligação, né? Então, eu tenho um predicado nominal. Simples. O menino é legal. O predicado é legal, tá? Cadê o verbo? É um verbo de ligação ou um verbo significativo? Verbo de ligação. Se é um verbo de ligação, temos um predicado nominal. Pronto. Apenas isso. Deu pra entender, gente? Simplesinho. Muito simples, né? Então, lembrando de novo. Tem verbo significativo? Predicado verbal. Tem verbo de ligação? Predicado nominal. Pronto, só isso. Quem não entender muito bem o que é o verbo de ligação, o que é o verbo significativo, volte a algumas aulas que eu explico melhor. Ou estudem um pouco mais sobre isso. Tem no livro de vocês, também pesquisem na internet. Tem falando várias coisas sobre, principalmente verbo de ligação, que dá uma confundidazinha, né? Mas aí eu acho que deu pra entender melhor, né? E a última classificação que nós temos, a última classificação que nós temos é o verbo nominal. O que é predicado verbo nominal? Apresenta um verbo significativo, tá certo? Ou seja, um verbo de ação, de algum acontecimento, né? Pode ser transitivo ou intransitivo, pode ter complemento ou pode não ter complemento, né? O verbo. E um predicativo, seja ele do sujeito ou do objeto. Gente, o que é um predicativo? Um predicativo vai atribuir uma característica. Se for um predicativo do sujeito, vai atribuir uma característica ao sujeito. Se for um predicativo do objeto, vai atribuir uma característica, uma qualidade ao objeto, tá certo? Vamos ver o exemplozinho aí. Os jogadores saíram vitoriosos da competição. Tenho aí o sujeito, os jogadores. Deixa eu marcar aqui pra vocês. Aí eu tenho aqui o predicado, né? Saíram vitoriosos da competição. Primeira coisa que a gente procura no predicado, o verbo. Cadê o verbo? Saíram. Verbo significativo. Opa, então eu já sei que eu posso ter ou um predicado verbal ou um predicado verbo nominal. Então eu vou analisar o resto da oração aí. Depois de sair, eu tenho vitoriosos. Quem foi que saiu vitorioso? Os jogadores. Então, eu tenho uma qualidade aqui dos jogadores, tá certo? Então, eu tenho um predicativo, ok? Então, se eu tenho um predicativo e um verbo significativo, eu tenho o que, gente? Um predicado, verbo nominal. Beleza? Foi simples, bonitinho, ok. Outro exemplo aí. Deixa eu passar aqui o outro exemplo. Aqui. Os professores julgaram os alunos. Os professores. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá para outro exemplo. Pronto. Os professores julgaram os alunos capazes. Aí a gente tem o sujeito, né? Os professores. E aqui é o predicado. Julgaram os alunos capazes. Primeira coisa que nós vamos fazer é procurar
o verbo. Cadê o verbo? Julgaram, né? Então, nós temos um verbo significativo. Então, a gente já fica alerta. Se tem um verbo significativo, pode ser predicado verbal ou pode ser predicado verbo nominal, né? Não pode ser só o verbo, o predicado nominal, porque o nominal é aquele que tem apenas um verbo de ligação, tá? Então, só pode ser um verbo, um predicado verbal, porque tem um verbo significativo, ou pode ser um predicado verbo nominal, porque tem um verbo, porque além do verbo significativo, pode ter um predicativo do sujeito ou do objeto, né? Então, tá. Julgaram os alunos capazes é o predicado. Então, o verbo é julgar, tá? Julgaram quem, né? Ele pede um complemento, e o complemento dele tá aqui. Os alunos capazes, né? Que tem um complemento. Os alunos é o complemento, né? E aí, gente... Menino, que eu faço uma bagunça aqui nessa escrita, né? Porque eu quero explicar direitinho pra vocês entenderem bem bonitinho. Tá, então... Meu Deus do céu. Então, vejam aí. Tem um complemento, então é um verbo transitivo, o complemento não vem com preposição, esse os aqui é um artigo, né? Então, esse os aqui é um artigo, então eu não tenho preposição, né? Tenho apenas um artigo, então é um verbo transitivo direto, que não tem preposição, né? Na aula passada eu expliquei sobre isso, prestem atenção. Então, gente, os professores julgaram os alunos capazes. Ó, vejam aqui, isso aqui, gente, é chamado de quê? Isso aqui é chamado de quê? De objeto direto. Por quê? Porque eu tenho um verbo transitivo direto. Por que um verbo transitivo direto? Expliquei na aula passada. Ele é um verbo que pede complemento e o complemento dele não vem preposicionado, vem sem preposição, ó, só vem com o artigo aqui. Então, é o verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, o complemento dele, que é os alunos, vai ser chamado de objeto direto, né? Então, eu tenho aqui um objeto direto. Então, tá. Os professores julgaram os alunos o quê? Capazes. Capazes é o que, gente? O complemento tá dando uma característica ao objeto, né? Ó, os alunos são capazes, né? Então, tá dando uma característica ao objeto. Se tá dando uma característica ao objeto, eu vou ter o que, gente? Predicativo do objeto. Então, se eu tenho um predicativo do objeto mais um verbo significativo, eu tenho o quê? Predicado verbo nominal. Tá certo? Deu pra entender? Ok. Eu vou tentar na próxima aula trazer mais exemplos sobre isso, se eu lembrar. Se eu não lembrar, vocês me lembram, por meio de WhatsApp, né? E a gente vai ver melhor também na correção da atividade, tá? A atividade de vocês fica na página 41. Começa na 40 já, né? 40, 41, 42 e 43, tá certo? A atividade de vocês. Ok, eu espero muito que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, tira no WhatsApp. Um beijo e até a próxima aula.